HEV. O elétrico que bebe gasolina, a verdade que esconderam. Você já percebeu como o mercado automotivo está tentando te empurrar uma ideia de que o futuro é simples? Ou você vai de carro elétrico, ou fica preso no passado com um motor a combustão. Mas e se eu te disser que existe uma terceira via, uma espécie de híbrido disfarçado de elétrico, que está crescendo silenciosamente e pode ser exatamente o que muita gente precisava? Agora segura essa, um carro elétrico, que usa gasolina. Sim, isso existe. E não é pegadinha. E o mais curioso, muita gente está comprando sem entender exatamente o que está levando para casa. Hoje você vai entender o que é essa tal de tecnologia HEV, por que ela está ganhando força no mundo inteiro, quanto custa manter um carro desses no Brasil, e principalmente, se isso é uma solução inteligente ou só mais uma gambiarra de engenharia bem maquiada. HEV significa veículo elétrico com extensor de autonomia. Mas esquece aquela ideia clássica de híbrido. Aqui o jogo é outro. Nesse tipo de carro, quem move as rodas é sempre o motor elétrico. Sempre. Não existe conexão direta do motor a combustão com as rodas. Zero. O motor a combustão entra em cena apenas como um gerador de energia. Ele funciona para recarregar a bateria quando ela está acabando. Ou seja, na prática, você dirige um carro elétrico, com um gerador portátil escondido dentro dele. Isso muda completamente a experiência. Você continua tendo silêncio, resposta imediata, sem troca de marchas, mas com uma espécie de plano de emergência caso não tenha ponto de recarga por perto. É como andar com um carregador gigante no bolso. Agora começa a parte que faz muita gente se interessar. A primeira vantagem é a autonomia praticamente ilimitada. Num elétrico puro, acabou a bateria, acabou o rolê. Aqui não. O carro continua funcionando porque o motor a combustão entra como suporte. Isso praticamente elimina a famosa ansiedade de autonomia. Outro ponto forte é a flexibilidade. No uso urbano, você roda praticamente só no modo elétrico, carregando em casa. Em viagens longas, o carro se vira sozinho. Além disso, o motor a combustão trabalha em regime constante, o que melhora a eficiência e reduz desgaste. E tem um detalhe importante. Como o motor não está ligado diretamente às rodas, a condução continua com aquele jeito de elétrico, suave e silencioso. Para quem ainda não confia 100% na infraestrutura de recarga do Brasil, isso aqui parece uma solução perfeita. Mas tem um porém. Porque sim, tem desvantagem. E não é pouca. Primeiro, complexidade. Você está levando dois sistemas completos dentro do carro. Um elétrico e um a combustão. Isso significa mais peças, mais peso e mais coisas que podem dar problema. Segundo, custo. Não só na compra, mas também na manutenção. Porque apesar de ser elétrico na condução, ele ainda carrega as obrigações de um carro a combustão. Terceiro, eficiência em certas situações. Dependendo do uso, o consumo de combustível pode não ser tão bom quanto você imagina. E tem o fator ambiental. Apesar de rodar como elétrico na maior parte do tempo, ainda existe emissão de poluentes quando o gerador entra em ação. Ou seja, não é um elétrico puro, é um compromisso. No Brasil, essa tecnologia ainda é rara, mas já apareceu. O principal exemplo foi o BMW i3 Rex, que trouxe exatamente essa proposta, um carro elétrico com um pequeno motor a combustão funcionando como gerador. Ele foi praticamente um experimento de luxo no mercado brasileiro. Outro modelo que flertou com essa ideia foi o Chevrolet Volt, que embora seja classificado como híbrido plug-in, na prática operava de forma muito próxima ao conceito HEV. Hoje, quem está puxando essa tecnologia são as marcas chinesas, que enxergaram nisso uma solução perfeita para mercados com infraestrutura limitada. E aqui entra o Brasil,
que é praticamente o cenário ideal para esse tipo de carro crescer. Agora vem a parte que interessa de verdade. Quanto custa manter um carro desses? E aqui a resposta é: depende, mas dá para ter uma boa base. Revisões periódicas, aquelas básicas, costumam acontecer entre 10 mil e 15 mil quilômetros. Os valores ficam entre 800 e 1.500 reais. Até aqui, nada assustador. Agora entra o detalhe: o motor a combustão. Sim, ele tem óleo. E sim, precisa trocar. A troca de óleo geralmente acontece uma vez por ano, ou a cada 10 mil a 12 mil quilômetros, custando entre 300 e 800 reais. Velas de ignição também entram na conta, com trocas entre 40 mil e 60 mil quilômetros, custando de 200 a 600 reais. Se o projeto tiver correias, você pode esperar valores entre 400 e 1.200 reais em intervalos mais longos. E sim, existe catalisador. Se precisar trocar, pode preparar o bolso de 3 mil até 8 mil reais. Agora vem a parte boa. O sistema elétrico quase não exige manutenção. Motor elétrico praticamente não dá dor de cabeça. A bateria também não tem manutenção preventiva direta. Mas, se der problema fora da garantia, aí a história muda. Reparos podem passar de 5 mil reais com facilidade. E uma substituição completa da bateria pode ultrapassar 60 mil reais. Ou seja, é barato até não ser. Aqui entra um alívio importante. A maioria das montadoras oferece garantia longa para os componentes elétricos. Baterias geralmente têm cobertura de 8 anos. Motores elétricos também seguem essa linha de garantia estendida. Já o motor a combustão segue o padrão tradicional, com cobertura entre 3 e 5 anos. Ou seja, você tem dois mundos dentro do mesmo carro, inclusive na garantia. Isso pode ser bom, mas também exige atenção na hora da compra. E agora a pergunta final. Essa tecnologia é o futuro ou só uma solução temporária? Se você olhar friamente, o REV resolve um dos maiores problemas do carro elétrico, a dependência de recarga. Ele entrega tranquilidade, entrega flexibilidade e se adapta perfeitamente a países como o Brasil. Por outro lado, ele não é a solução definitiva. À medida que a infraestrutura de recarga evoluir, os elétricos puros tendem a dominar. Então o REV parece muito mais uma ponte do que o destino final, mas uma ponte extremamente inteligente. Agora me diz uma coisa, você compraria um carro elétrico que ainda depende de gasolina? Ou isso para você não faz sentido nenhum? Comenta aqui embaixo porque essa discussão é boa demais. E não esquece de clicar no botão de hype aqui do YouTube. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdo sem filtro, direto ao ponto. E claro, dá uma olhada no link de afiliados na descrição. Pode ter algo ali que vai te fazer repensar tudo o que você achava que sabia sobre carros elétricos. Porque no fim das contas, no mundo automotivo atual, a verdade quase sempre vem com um detalhe escondido.